Olá, turma! Hoje nós vamos tratar sobre enxertia, que é um dos tipos principais de propagação vegetativa. Nós temos propagação sexuada, que é por sementes, e temos propagação vegetativa, que é por qualquer outra parte da planta. Nós já vimos nas últimas duas aulas a estaquia, a mergulhia e a enxertia, que é esse outro método muito utilizado, principalmente nas frutíferas. Então, a enxertia é o processo de juntar duas partes, né, de plantas, né, duas plantas ou duas partes, de tal maneira que elas possam se unir e continuar seu crescimento, originando uma nova planta, e essas duas partes de plantas, que podem ser até de espécies diferentes, elas passem a ser um só indivíduo. A gente tem dois tipos principais, que é o enxerto sobre porta-enxerto ou garfagem, onde você pega um pedaço do caule completo e insere sobre outro pedaço de caule, né, com raiz ou não necessariamente, une e espera a cicatrização. O outro tipo é o que a gente chama de borbulia, é a enxertia apenas da gema. Pode ser por meio da retirada de um anel, que você tira o anel de uma planta e coloca numa incisão aqui, num anelamento feito numa seguinte planta. Depois da união, essa gema, que é de outra variedade, passa a integrar esse indivíduo aqui. Enxertia é bem importante e bem utilizada nos citros. Quando a gente fala citros, é laranja, limão, limas, tangerina, pomelo, todas essas da família da rutáceas, né, dos citros. É realizada em mangueira, nas aceroleiras, abacateiro, pessegueiro, ameixeira, macieiras, pequizeiro, pereiras, videira, caquizeiro, gravioleira, mangabeira, pitangueira, camu-camu, a planta do camu-camu, goiabeira e limoeiro, né, que é um dos citros. Qual que é a finalidade da enxertia? Um dos usos é justamente você poder cultivar uma espécie de interesse, que tem frutos que são de valor superior, em solos que ele tenha uma suscetibilidade a uma doença de solo. Então, você utiliza um porta-enxerto que seja resistente à doença de solo e sobre esse porta-enxerto enxerta a variedade desejada. Nesse caso aqui, ó, essa variedade de laranja Valência, ela foi enxertada sobre o limoeiro cravo, que é o principal porta-enxerto utilizado na citricultura. Quando esse grupo aqui, né, a laranja Valência sobre o limoeiro cravo, começaram a ter problemas aqui nessa junção, porque quando o pomar vai ficando mais velho, pode ocorrer de começarem a se formar interrupções no fluxo de seiva, tanto de seiva que vem da água e de sais minerais que vem da raiz, como do floema, que são os fotoassimilados feitos da fotossíntese que vão nutrir as raízes e ser reservados nas raízes. Então, nesse caso aqui, para renovar esse pomar, eles fizeram um novo enxerto aqui do ladinho com essa outra variedade de citrumelo. Então, plantou aqui do lado e aí depois enxertou diretamente aqui na laranja Valência para poder restaurar esse fluxo de água e sais minerais que são necessários para manter a copa dessa variedade. Um outro uso muito comum da enxertia é para substituir copas juvenis. Então, uma copa madura frutifica em pouco tempo. Então, uma planta juvenil pode ser que leve mais anos para pode ser não, elas com certeza vão levar mais anos para frutificar. Então, faça a enxertia de uma copa já madura, que já esteja em frutificação, porque aí é só o tempo de produzir folhas suficientes para sustentar a produção de carboidratos para enchimento desses frutos, que aí leva um ano no máximo. E também para superar a dificuldade de propagação por semente, né? Tem muitas espécies que por semente você não consegue o número de mudas necessárias, então, a partir da propagação vegetativa de uma parte do caule, é garantido que aquela planta vai sobreviver. E ainda a recuperação de partes danificadas. Às vezes é necessário retirar uma parte da árvore, da copa da árvore, por conta de uma doença. Então, a garfagem, que é essa enxertia de partes de um caule sobre outro, ela tem umas variações. Garfagem em fenda cheia ou no topo é quando você tem
bisel aqui, né, inserido no outro. Garfagem em fenda simples, não é inserção, mas é essa justaposição. E em fenda dupla é quando você tem um chanfrado aqui nesse meio para aumentar a superfície de contato. Borbulia, então, do borbulho, que é a gema, é enxertia de gemas. Então, aqui você tem a retirada de uma gema e uma inserção aqui nesse Tzinho que foi feito só na casca. O outro tipo, borbolia em placa ou escudo, é a retirada, né, dessa plaquinha e inserção em um outro caule. Borbolia anelar é a retirada da gema mais do anel completo, né, inserção em outra planta. E borbolia em gema com lenho seria também a retirada da gema, mas veja que não é só da casca, tira também mais profundo, com um pedacinho do lenho. Do lenho é a parte que tem do floema, né, tecido vascular que transporta água e sais minerais das raízes para as folhas. Garfagem fenda cheia aqui um detalhe melhor. Então você corta em bisel dos dois lados, faz uma inserção aqui no meio do porta-enxerto e insere o seu cavaleiro ou enxerto ou garfo sobre o seu porta-enxerto ou cavalo. Amarra, né, com firmeza. E aqui nesse caso também foi utilizado um saco para manter a umidade e evitar, né, prevenir a ressecação, ressecamento, a dessecação dessas células e elas conseguirem se multiplicar e fazer a justaposição, a cicatrização. Garfagem em fenda simples, você tem aqui as gemas, um caule. Então, você retira esse caule, ainda que seja de um diâmetro maior, e insere, então, no porta-enxerto desejado. Então, ainda num caule com o mesmo tamanho mesmo diâmetro, né? É só uma fenda mais simples. A gente tem aqui em fenda dupla, fazendo esse chanfradinho, e isso faz com que a superfície de contato seja maior, então a chance de cicatrização, de união dessas duas partes aumenta também, e aí você também consegue uma firmeza maior, porque imagina que essa fenda, a garfagem fenda simples, uma pressão aqui com facilidade, né, vai quebrar essa região que é um pouco mais frágil que os demais tecidos, né? Então pode destruir o enxerto. Garfagem lateral é quando sem retirar totalmente as partes da planta, você une as duas partes, né, por meio desse chanfradinho aí. Quando a cicatrização acontece, aí se corta a parte superior da planta que não é desejada. Aqui os tipos de borbulia, então a gente tem onde você retira a gema e insere nessa cicatriz, nessa fenda em T, em formato de T. E depois usa a própria parte aqui inferior para pressionar essa gema contra o caule e facilitar a justaposição e a cicatrização. Pode ser em T normal ou T invertido. Aqui, borbolia em placa ou em escudo? Aqui se retira uma plaquinha completa do anel e aí você insere aqui numa fenda longitudinal e depois prende aqui com uma fita. Essa fita ela é específica para enxertia, o plástico filme, parafilme, desculpa. Ele é flexível mas ele também vai se biodegradando ao longo do tempo. Então, com o tempo ele permite esse arejamento melhor. Em alguns casos, você passa o parafilme até em cima da própria gema. Ele não vai matar a gema e ele previne esse ressecamento. Borbolia anelar é quando se retira um anel quase que completo, né, para poder inserir aqui no porta-enxerto. E a borbolinha em gema, de gema com lenho, não tira só a casca, ela tem que tirar um pedaço do sistema vascular mais interno, que a gente chama de lenho. Então, isso é bem comum em caquizeiro. Isso aumenta, no caso do caquizeiro, aumenta as chances de dar certo a enxertia. Então, por que que a gente só tira a casca? Porque na casca a gente tem aqui muitas células que são tenras, assim, né? Por assim dizer, células vivas com conteúdo celular que estão vivas e elas translocam
O que é feito os carboidratos que são absorvidos lá, né? A glicose que é absorvida na que é produzida por meio da fotossíntese, né? Absorve-se o gás carbônico e se transforma em glicose. Isso vai ser translocado para todas as partes da planta, para ser reservado na raiz e nos frutos, por meio do floema. Esse tecido fica onde? Na casca. Então, todo esse tecidinho verde aqui, ó, é essa casca, faz parte da casca, parte mais interna da casca, por onde descem os fotoassimilados. Então, quando a gente tira a casca com a gema, a gente tem muitas células vivas aqui, que tem a capacidade de voltar a uma condição meristemática, embrionária, como se fosse um embriãozinho, né? Uma condição de totipotência, uma condição de que consegue se transformar em qualquer outro tipo celular. Eles se dividem e aí conseguem fazer a cicatrização. Além disso, entre essa casca e a parte mais interna, que é mais dura, e é mais dura justamente porque são células com paredes lignificadas, quando lignifica a parede da célula, ela não consegue mais translocar o seu conteúdo com o que está fora, então ela fica morta, então perde o conteúdo interno para justamente ela funcionar como um tubo de PVC. Então, essa região que é mais dura e é comumente chamada de lenho, principalmente nas madeiras a gente identifica com facilidade, ela não tem tantas células, ela ainda tem, mas não tem tantas células que ainda são vivas. E por isso que, em geral, não é importante levar esse pedaço de lenho. Entre essa parte, esse tecido e a casca, tem uma fina camada de apenas uma camada de células, né? Que tem essas células que são capazes de se dividir e formar as células de xilema para dentro e as células de floema para fora. Então, quando a gente retira a casca, a gente põe em contato o câmbio vascular da casca do enxerto com o câmbio vascular ou com o lenho, né, o xilema do porta-enxerto. E favorece, então, a cicatrização, porque as células que vão se multiplicar estão bem ali. Por isso é tão importante ter esse cuidado na hora de fazer a enxertia, tirar apenas a casca, exceto lá naquele caso de enxertia, né, de gema com lenho, mas tirar apenas a casca, não permitir o ressecamento, porque se são células vivas de paredes finas, elas vão se ressecar com facilidade. Se elas se ressecarem, elas morrem. Então, se você mantém essa umidade, você melhora a sua qualidade, a sua eficácia de enxertia, né? Então, é isso. Além disso, a casca com gema, a grande quantidade de células para embaixo também tem câmbio vascular. Isso, tem que manter o câmbio vascular, que é essa camada que eu falei, né? Temos, então, além da propagação por enxertia, a gente tem um outro tipo de propagação vegetativa, que não é por semente, por ser com outra parte, mas que ocorre de maneira natural, espontânea. Então, isso ocorre, por exemplo, no abacaxizeiro, a formação desses rebentos aqui. Então, diversas espécies têm essa capacidade. No abacaxizeiro forma na base os rebentos, né? E aqui em cima também. Então, eles produzem folhas com diversas gemas na base que podem gerar brotações de ramos e raízes. Então, cada um desses rebentos, e mesmo essa parte superior da folha, que é menos produtiva, mas ela também funciona, na base, né, de cada uma dessas folhas é o caulezinho. Então, esse caule que é diferenciado no abacaxizeiro tem várias gemas. Então, ao plantar esses rebentos, você consegue regenerar uma planta. No caso do morangueiro, ele forma caules que conseguem se enraizar e formar uma nova planta. Esse tipo de caule a gente chama de estolão. No caso da bananeira também. O caule da bananeira, na verdade, é aquele rizoma que está enterrado lá no solo. Só essa parte aqui, esse que é o caule. Toda essa parte aqui que a gente vê, a gente chama de pseudocaule, porque é como se eles correspondessem às folhas, né, da planta. Então, o caule está aqui enterrado, o rizoma é o caule. Essas folhas que tem uma bainha bem firme, que se, né, organizam dessa maneira concêntrica, imitando um caule, a gente chama de pseudocaule, e aqui o limbo das folhas.
A bananeira forma, então, esses perfilhos aqui na base, né? Então, todo caule tem muitas gemas. Então, por isso a gente tem essa brotação na base das bananeiras. Cada uma tem um nome específico, né? Assim, comercialmente, no dia a dia a gente chama de acordo com o tamanho. Esses diferentes nomes, qualquer tipo desses, você pode regenerar uma nova planta. Mas é comum com pomares comerciais você obter uma planta vinda de cultura de tecidos a partir do cultivo de células. Então, eles conseguem cultivar em um meio nutritivo a partir de uma única célula, uma planta inteira. Então, quando essa planta se regenera, vai passando para o viveiro, né? Passa por um substrato para ela ir ficando mais rústica. Quando ela tá uma mudinha desse jeito aqui, aí você planta no pomar. Aí daqui dessa muda vai brotar um perfilho desses, e aí a partir de então, esse segundo perfilho aqui, produz a bananeira, o cacho de banana para comercialização. A vantagem disso é você ter a limpeza dessas mudas, né, a grande uniformidade, a obtenção de um grande número de mudas em pouco tempo. Então, tem um último tipo de propagação vegetativa, que é vegetativa, mas é por semente. O que ocorre? É uma propagação por semente, mas não é sexual. O que ocorre aqui? Em condições normais, a gente tem sementes que são produzidas a partir da fusão do gameta masculino com o gameta feminino. Aqui a gente tem a antera com o pólen. Dentro do pólen tem 3 núcleos. Um dos núcleos a gente chama de gameta masculino. Esse gameta, quando o pólen germina, entra aqui no óvulo, germina. Quando ele chega dentro do óvulo, ele transfere um dos núcleos para dentro do óvulo e esse núcleo que ele transfere 2. Um dos núcleos vai fundir com o gameta feminino, que a gente chama de osfera, e vai formar um embrião. Aí, esse embriãozinho vai formar, que vai estar aqui dentro da semente. A semente não é só o embrião, ela também tem um tecido ao redor, que é um tecido de reserva. Como que é formado esse tecido? O segundo núcleo que está aqui dentro do pólen, ele também entra no óvulo e ele vai se fundir a outros 2 núcleos que também estão dentro do óvulo. Quando esses 3 núcleos se fundem, eles formam um tecido de reserva muito resistente e com muita reserva, né, de carboidratos, para justamente nutrir esse embrião nos primeiros dias quando ele for plantado. Então, essa semente, a gente diz que é uma semente sexual. Ela é fruto da fusão dos gametas. Existem plantas apomíticas, onde acontece a apomixia, né? Sem mistura, apo é sem, né? Longe, e mixia de mistura, que o desenvolvimento do óvulo leva à formação de um embrião com um número completo de cromossomos. Então, você essa planta não precisa da fusão de gametas para completar um embrião. Uma célula consegue se despertar e formar um embrião, ou esse óvulo ele já vem com gameta feminino com o dobro do número de cromossomos. Então, essas sementes, elas formam embriões que não são fruto da fusão do gameta masculino e feminino. O que ocorre? Essa semente é idêntica à planta-mãe, ela é um clone da planta-mãe. Isso ocorre muito em braquiária. Tem braquiária que obrigatoriamente todas as sementes elas são apomíticas, mas isso também acontece nos citros e nas mangueiras. Então, na apomixia, você não tem a polinização, não tem a fusão de gametas, então às vezes você tem polinização, o pólen germina, transfere seu gameta masculino, mas ele, mesmo assim, esse óvulo consegue formar embriões que não vão usar esse gameta, porque ele tem uma célula lá que já se despertou e tem o dobro do número de cromossomos e consegue formar um embrião. A gente tem aqui, então, a vantagem dessa história da apomixia, em alguns casos, né, porque isso é um mecanismo da natureza garantir a reprodução de sua progênie, mesmo na dificuldade de conseguir a polinização. Então,
Na reprodução sexual, a gente tem os filhos, eles geralmente divergem um pouco, né? Morfologicamente, às vezes em desempenho em relação um ao outro, né? A semente, isso veio de uma semente, isso de outra semente, outra semente. Quando a gente está tratando de sementes sapomíticas, que não foram feitas com a fusão de gametas, são idênticas à mãe, todas as sementes são idênticas, né? E são idênticas ao genótipo da mãe. Então, como que isso acontece? Pode acontecer de um embrião se formar a partir da oosfera, que é essa celulinha que está aqui, essa celulinha não, esse núcleo, é só o núcleo da célula, né? Essa, a gente pode dizer que isso aqui é uma grande célula, mas a gente chama ela de saco embrionário. Então, tem 8 núcleos aqui. Esse único núcleo aqui, que é onde estão guardados os cromossomos, todo o material genético, ele tem metade do número de cromossomos da planta inteira. Quando ele se funde com o núcleo do masculino, aí fica o número completo. Mas pode acontecer em algumas plantas que esse núcleo gameta feminino já venha com o número completo, então forma um embrião. Também pode acontecer de uma célula se despertar nessa região aqui que a gente chama de nucelo e formar um embrião. E também acontece de embriões formarem-se aqui nessa região dos integumentos dentro do óvulo, né? Então, uma célula se desperta, uma célula aqui ao redor, esse tecido verde, esse tecido amarelo, eles têm o dobro do número cromossômico, né? Eles já têm um número cromossômico completo. Então, basta elas resolverem começar a se multiplicar e formar um embriãozinho. E aí essa se forma uma semente dentro desse fruto, que vai ser, o fruto ele é o desenvolvimento desse ovário aqui, dessa partinha da parte que está aqui ao redor de toda essa estrutura. A gente vai ver isso na próxima aula. Em limoeiro isso acontece, na mangueira. Então, acontece no limoeiro e na mangueira, mas não acontece apenas a formação de sementes sapomíticas, também forma sementes sexuais. Então, muitas vezes você tem uma semente que vão sair várias plântulas. Olha nesse exemplo aqui. Aqui tinha uma semente de limoeiro, de alguns citros, na verdade, eu não sei qual que é o deles, dos citros, e você vai ver que tem 2 plântulas saindo. Isso provavelmente é fruto da ocorrência da apomixia nessa espécie, porque é muito comum acontecer nessa família, na família dos citros em geral. Já aqui na mangueira, ó, quando você tem você pode ter, né, uma semente com apenas uma brotação, mas acontece, e é bem comum, de terem várias plântulas saindo da mesma semente. Isso é justamente fruto dessa ocorrência da apomixia. Um desses embriões aqui, ele é sexual, veio da fusão dos gametas, mas os demais, eles são os embriões clones da planta-mãe, né? Então, essa semente é apomítica e com poliembriões. Na agricultura, se a gente for pensar, né, na agronomia, isso pode ter uma vantagem. Em citros, isso é utilizado para a formação de porta-enxertos livres de vírus. Por quê? Os vírus, eles não são bem propagados por sementes, porque não tem uma ligação direta, né, do sistema vascular com as sementes. Né? A planta que está fazendo a sementinha, né, a planta-mãe, ela não tem uma ligação direta do seu sistema vascular com as sementes. Os vírus ficam ali no sistema vascular. Então, faz com que as sementes dificilmente carreguem vírus que estejam contaminando a planta-mãe. Então, quando você tem porta-enxertos, você quer os porta-enxertos clones. Então, geralmente usa um caule, mas o caule estaria contaminado. Se o porta-enxerto vem de uma semente apomítica, ele vai ser idêntico ao genótipo que se deseja, mas não vai ter a contaminação que é comum na planta-mãe e estaria presente também nas partes vegetativas que seriam utilizadas se você usasse um outro método, né? Por estaquia, por enxertia. Tem um outro método, na verdade. Usando outra parte que não seja a semente para a propagação vegetativa, é a cultura de tecidos, que consiste em você obter uma planta a partir de qualquer outro tecido da planta. Como que se faz isso? Se cultiva em meio nutritivo, né, como a gelatina ou líquido, um pedacinho de células vivas. Pode ser das folhas, pode ser
dão um pedacinho, pode ser o próprio grão de pólen, né? Então, se cultiva nesse meio nutritivo, ele começa, e nesse meio nutritivo, além dos nutrientes que essas células precisam para sobreviver, tem hormônios que vão induzir a brotação aqui de folhas e de raízes. Depois isso vai crescendo, continua se cultivando e melhorando essas proporções de nutrientes e de hormônios até obter uma planta, um indivíduo adulto, né? Se faz também depois que ele está num tamanho que consegue ir para um viveiro, para uma casa de vegetação, ele vai para poder conseguir aprender, né? Ficar com as, as pel- a epiderme, né, mais resistente, formar a cutícula e não ressecar com facilidade, porque essa plântula nessas condições ela resseca com muita facilidade ainda. Então a gente tem vários tecidos potenciais para cultivo, né? Então, tanto o ápice das gemas, que tem rico em células que são meristemáticas, se dividem com facilidade, elas já fazem isso, né? Como também um pedaço das folhas, como um pedacinho do caule, em alguns casos, o grão de pólen, né? Passa-se por uma desinfestação externa, porque em todo lugar tem esporos, fungos, de vários micro-organismos. Coloca aqui nesse meio nutritivo, que a gente chama de explante, né? Esse meio nutritivo a gente chama de meio de cultura, né? Onde vai acontecer o cultivo. E aí pode gerar embriões somáticos, brotos, um calo, que é um amontoado de células, e raízes. Quando você gera essas partes superiores aqui, né? Esse calo, essa parte superior, você precisa enraizar. Então, usam uma combinação de hormônios. Quando faz a parte inferior, precisa fazer a indução de brotos de parte foliar. E ainda tem também a partir desses calos a dissolução desse calo e cada célula dessa é transferida para um cultivo de separado e regenera uma planta inteira a partir de uma única célula. Isso é realizado comercialmente para a propagação in vitro de bananeira. Então, quais são as etapas para esse tipo de cultivo? Na sala de preparo do meio de cultura, se prepara os potes, né? São todos esterilizados, depois coloca dentro esteriliza os potes, lava e esteriliza, preenche com o meio nutritivo, pega as gemas, coloca dentro desse meio num ambiente estéril. Essa câmara aqui, ela sopra o ar de dentro para fora, então não permite que o ar que está externo, cheio de esporos, entre e contamine. Depois, retira essas gemas, coloca aqui dentro, né? Ela está dentro dessa câmara aqui de fluxo laminar. E fecha o potinho, coloca aqui na sala de cultura para receber a luz necessária. Depois que as plantas crescem, elas são selecionadas e aí elas vão para esse viveiro que está bem úmido até as plantas conseguirem ir para uma condição de viveiro mais aberto, né, de um telado, e até conseguirem ir para o campo. Isso aqui é realizado, essa planta aqui é a teca, né, uma espécie madeireira, é feito também em eucalipto. Então, a gente tem bananeira, abacaxizeiro, são propagados assim, até com eucalipto, que são plantas madeireiras para a produção dessas mudas, e orquídea, muito realizado com sementes, né? A orquídea é uma planta ornamental com valor agregado alto, e principalmente para colecionador, eles fazem muitos híbridos para conseguir uma variedade maior, né, de flores, de cor de flores, formatos, fazem esse cultivo, né, das sementes em cultivo in vitro, justamente para conseguir uma condição melhor e não perder nenhum dessas sementes. Então, aqui tem um exercício de fixação para vocês assinalarem a resposta incorreta. Eu vou ler para vocês, vocês vão parar o vídeo, selecionar a resposta e em seguida eu já dou a resposta. Marca a alternativa incorreta. A enxertia é uma importante técnica de propagação de fruteiras para superar doenças de solo por meio do uso de porta-enxertos resistentes a doenças, para substituir copas juvenis por copas maduras e para reparar partes danificadas. Isso é verdadeiro ou falso, né? Garfagem e borbolilha são dois tipos de enxertia. Garfagem é propagação por gemas e borbolilha é a propagação por outras partes vegetativas da planta. Bananeira, morangueiro, abacaxizeiro são plantas que também se propagam por partes vegetativas que surgem naturalmente. Abacaxizeiro e bananeira podem ser propagados por rebentos e rizomas. No entanto, hoje o uso de mudas micropropagadas feitas a partir de gemas e células cultivadas in vitro é mais comum.
Muitas fruteiras são propagadas por enxertia, porque assim reduz-se o processo de início de produção das frutas. Deve-se promover a melhor união possível entre enxerto e porta-enxerto. Para isso, deve-se evitar ressecamento das plantas e buscar uma boa justaposição das cascas do enxerto, a fim de favorecer a união dos tecidos vasculares às partes. E o 7, a enxertia exige boa habilidade e treinamento do manuseador. Então, qual que é a alternativa incorreta? A alternativa incorreta é o número 2, né? Garfagem e borbulia são dois tipos de enxertia, isso é verdadeiro. Garfagem é a propagação por partes da planta e não por gemas. E borbulia que é a propagação por gemas. Borbulho é a gema. Então, eu sugiro que vocês consultem, né, essa bibliografia que eu coloquei lá na pasta, mas vocês também podem acessar pela internet esse livrinho aqui, Produção de Mudas, Principais Técnicas Utilizadas na Propagação de Fruteiras, que é um resumo da aula de hoje. E tem um vídeo bem legal sobre o cultivo de mudas cítricas, onde eles mostram vários desses métodos de propagação para cultivo de limoeiro. Enxertia para a produção das mudas finais, a estaquia para a produção para retirar para a produção dos enxertos e a propagação por sementes para a produção dos porta-enxertos. Obrigado, até a próxima aula.